Estudos indicam que cerca de 30% da população brasileira apresenta algum grau de varizes, um problema que atinge principalmente as mulheres. Estivemos com a doutora Miriam Magalhães, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, para sabermos mais sobre esse problema. Primeiro, o que são varizes, né? Varizes são veias torcidas e dilatadas. E a maior causa das varizes são fatores externos, apesar de existir a causa genética, hereditária, por exemplo. Minha avó teve, minha mãe teve, então eu tenho uma tendência a desencadear varizes, mas os fatores externos são os principais. E eu vou citar agora alguns dos fatores externos. O sedentarismo, ele é o principal. Falta de atividade física, ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé sem se movimentar causa varizes. Uso inadequado do salto, nós mulheres, por exemplo, o salto alto demais também causa varizes. Sobrepeso, não só o corporal, mas também pegar um excesso de peso que o corpo não está acostumado, por exemplo, na academia. Também pode desencadear. E aí existe também o fator hormonal, ou seja, alterações hormonais por remédio, no caso anticoncepcional ou também na gestação. Então, por isso que acaba acometendo mais as mulheres. Salto alto, mulher. Gestação, mulher. Anticoncepcional, mulher. Então, não adianta, acaba que existem homens que têm varizes, sim, mas acomete 45% mais mulheres. Bom, e como nós mulheres, né, falando assim, principalmente para as mulheres aqui de São João do Piauí, da cidade, sabemos que muitas trabalham em lojas, dia inteiro em pé. fica o dia inteiro em pé, ou quem trabalha no setor administrativo fica o dia todo sentado. Quais são os meios de prevenção? A atividade física é o principal. Na verdade, a atividade física é o principal em tudo na nossa vida. Todo mundo deveria praticar atividade física, né? Só existe benefício na atividade física. Então, assim, as varizes é basicamente uma falta de circulação sanguínea ali naquelas veias. Então, o que vai acontecer? Quando você pratica atividade física, melhora a circulação sanguínea. Então, a melhor forma de prevenir é a atividade física. E quando eu falo de atividade física, eu não estou falando de musculação, porque a musculação existe o excesso de peso. Eu estou falando realmente de atividade física. Caminhada é a maior aliada. Inclusive, os meus pacientes, eu recomendo fazer sempre a caminhada. Além do tratamento, tem que fazer a caminhada. Por quê? Porque necessita dessa circulação sanguínea. Então, a atividade física, sim, é o melhor método para prevenir varizes. Eu vi em alguns casos de mulheres que usam aquelas meias, umas meias transparentes nas pernas, que pega até a perna toda. Porque funciona. Quando faz a compressão, né, aumenta a circulação sanguínea. Porém, existem estudos científicos que já falam o contrário, que não é bom, não é recomendado essa compressão. O ideal é deixar que flua, né, porque basicamente é o seguinte, quando você tem varizes, o que está acontecendo ali? Às vezes você vê a veia escura, né, as veiazinhas escuras, e você imagina que o sangue está parado. E não é isso que está acontecendo. O sangue, ele está passando rápido demais ali. Entendeu? Então, o que pode acontecer, por exemplo, se o sangue está passando rápido demais, pode acontecer de criar coágulos, né, sanguíneos naquela região. Se eu aperto, eu não sei, eu como pessoa normal, eu não sou obrigada a saber se tem um coágulo nas minhas varizes, se é um profissional que vai saber. E se eu aperto, uso uma meia sem uma recomendação médica, o que pode acontecer? Liberar esse coágulo, causar uma trombose ou até uma embolia pulmonar, levando à morte. Então, não recomendo a utilização das meias. E quais são os tratamentos que tem aí para as varizes? Vamos lá. Existem dois tipos de tratamento. As varizes, elas têm a classificação, né? As classificações de C1 a C9 são classificações que definem a gravidade delas, vamos falar assim, a gravidade. O que acontece? Quando elas ainda são reticulares, eu passo a mão e eu não sinto elas alto relevo, elas não têm a aparência de coágulos, elas são retas, né? Elas podem ser feito a escleroterapia, que é o tratamento que eu realizo aqui na clínica, que é basicamente a aplicação
formação de um esclerosante dentro das veias, fazendo com que volte a ocorrer o retorno venoso dentro das veias, circulação e, consequentemente, desaparecendo as varizes. Mas em casos em que eu percebo que as varizes já estão altas, grossas, espessas, elas não são retas, elas têm ondas. Nesse caso, tem que ser feito um exame. E os exames para identificar se existe o coágulo é chamado de ecodoppler ou ultrassom com Doppler. Esses exames eles são feitos por um especialista chamado angiologista e aí nesse caso identificou o coágulo, já não pode mais ser feito o tratamento que eu faço, que é a escleroterapia, tem que ser feita a cirurgia. Ou seja, em casos mais graves já não dá mais para fazer o tratamento, tem que ser feito a cirurgia com especialista. Por isso a importância é de não deixar agravar, piorar. Sempre fazer. Não se trata só de estética. Muitas pessoas acham que eles são só uma questão estética, como a estria, né? Mas ao contrário da estria, que é realmente estética, as varizes elas podem se agravar. Pode gerar trombose e embolia pulmonar. Então é algo muito sério mesmo, não é estética. É importante ressaltar a necessidade de conscientização e prevenção das varizes, assim como o acesso adequado a tratamentos e procedimentos que possam aliviar o desconforto e melhorar a qualidade de vida das pacientes afetadas por essa condição.